E olá pessoal, aqui é o canal Romanos 9. Vou falar sobre um tema muito importante, um tema que não é só os descrentes devem dominar esse assunto. O assunto é o racismo à luz da Bíblia. O racismo à luz da Bíblia. Eu sou Johnny das Carvalho, nesse canal do canal Romanos 9. Vamos gastar alguns minutos falando sobre o racismo à luz da Bíblia. Bora para conhecimento. Só adiantando esse vídeo que a Bíblia condena o racismo. O racismo é pecado. Racismo fere dois grandes mandamentos de Cristo. Vamos ler uma parte da palavra de Deus em Mateus 22, do 37 até 40. Então vou ler a parte da Bíblia. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Estes dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Aí eu falei com a leitura, lendo o livro, lendo a Bíblia, na verdade, é o livro também, lendo a parte da Bíblia, livro sagrado, que o primeiro mandamento é um mandamento que é relação a Deus, e o segundo mandamento é a relação ao próximo, ao ser humano que está próximo de mim. Basicamente isso. A gente tem que amar o Senhor. O primeiro mandamento é amar o Senhor todo o meu entendimento, todo o meu coração, toda a minha alma, tudo que eu sou. E o segundo, amar ao próximo como a mim mesmo. Então, seguindo a lógica que o racismo fere os dois grandes mandamentos de Cristo, não é eu que eu falo, só eu que falo isso não, é a Jacira Monteiro que fala isso no seu livro, o estigma da cor. Ser racista já fere por si só esses dois mandamentos, só fere só por ser racista, porque desobedece a Deus e também odeia o seu próximo. Não tem como amar o próximo fazendo acepção de pessoas, que levaria à rebelião contra Deus por simples atitude racista. Como você vai amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, você está desobedecendo a Ele, tendo o pecado do racismo, se fazendo acepção de pessoas, desobedecendo a Deus? Isso não é coerente com a palavra de Deus. Você vai amar ao Senhor de toda a sua alma e todo o entendimento. O seu entendimento está manchado pelo pecado do racismo e você desobedece a Deus, você comete pecado contra o Senhor. Primeiramente está cometendo contra o Senhor o pecado do racismo, e consequentemente quebra outro grande mandamento de Cristo. Sendo racista, além de obedecer a Deus em estar em rebelião contra Deus, você está odiando o seu próximo também.
já quer o segundo mandamento, já quer os dois mandamentos de uma vez só. Tá em rebelião contra Deus, hein? É sério, o racismo é sério. Nesse vídeo vou desenvolver algo de maneira teológica sobre a questão do racismo, que é pecado. Continuando, vamos nos aprofundar cada vez mais sobre a questão racial na Bíblia. Vamos nos aprofundar. O racismo fere dois grandes mandamentos de Cristo. Vamos ver nessa porção da palavra de Deus, que é a foto do John T. Kelly. É uma pena que ele faleceu. Deus tá agora ele tá com Deus, tá na graça, tá, na verdade ele tá na vida eterna, na glória agora. Só eu aguardando eu encontrar ele no paraíso. Enquanto isso, que eu tô aqui na terra, então eu vou ler essa parte da Bíblia. Com prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como uma esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, versículo 1 a 6. E o Tim Keller, Timothy Keller, o Tim Keller, ele pega essa porção da palavra de Deus, ele explica de forma com maestria, como ele consegue perceber que tem implicação nas questões raciais também, dentro do contexto que o pastor Timothy Keller comentou em seu livro Racismo e Justiça à Luz da Bíblia. Uma vez que Deus é a unidade na diversidade, os cristãos podem e devem conhecer a unidade através das diversas barreiras humanas de raça e cultura. Está no livro do Racismo e Justiça à Luz da Bíblia, do Tim Keller. Muito bom. E esse que eu acabei de ler, do Efésios 4, versículo 1 e 6, Efésios 4, versículo 1 e 6, que o apóstolo Paulo roga pelos irmãos de Éfeso, na verdade tá apelando para a unidade dos irmãos no mesmo Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e irmãos de diferentes etnias, culturas, de raça, de cultura. Se tá tendo esse rogar do apóstolo pela unidade nesse sentido, então não faz sentido eu pensar que eu posso excluir uma pessoa negra, uma pessoa parda na comunhão, né, da igreja, da fé de Cristo. Não tem sentido, nem fazer acepção de pessoas no mundo
na igreja, na verdade. Na igreja. Recepção na igreja. Eu discriminar o irmão negro. Um afrodescendente, fazer recepção. Não, aqui não cabe, aqui não tem como. Tem que respeitar a diversidade. No meio da igreja. De raça e cultura. Não tem como. Aqui já afronta essa ideia. Essa porção é de ver o que a unidade é na diversidade, que o próprio pastor Tim Keller comentou no seu livro Racismo e Justiça à Luz da Bíblia. Racismo reverso existe? Vamos ver o que a Jacira Monteiro fala em seu livro Estigma da Cor, que eu peguei essa frase, o livro dela. Pelas palavras da cristã Jacira Monteiro em seu livro O Estigma da Cor, não existiria um racismo reverso, ou seja, não existiria um sistema ou estrutura que colocasse as pessoas brancas em subalternidade na sociedade brasileira e nem em qualquer outra parte do mundo. Essa parte do livro, essa frase, peguei do livro Estigma da Cor, que eu li esse livro, muito bom. É realmente isso mesmo. Porque essa ideia do racismo reverso acaba desconhecendo realmente o que é o aspecto do racismo no mundo, na sociedade. O racismo não é apenas algo individual, xingamentos, maltrato. A pessoa que tem essa ideia do racismo reverso tem uma visão superficial do como é o racismo. O racismo não é apenas individual. O racismo provém de um sistema de opressão, de opressão racista. O racismo foi construído de modo estrutural. O racismo estrutura a sociedade. Toda a estrutura social oprime o negro, oprime pessoas negras. Não existe racismo reverso nesse sentido. Que o racismo reverso, para existir, deveria existir sistema de opressão contra os brancos, mas não existe. Aqui acontece que existe preconceito contra os brancos, que é ressentimento, algum preconceito que tem contra os brancos, mas não é o racismo reverso. O racismo reverso não é apenas algo individual, mas o racismo reflete um sistema de opressão, da opressão racista, um problema sistêmico, um problema estrutural do racismo. O racismo se manifesta de modo estrutural na sociedade. O racismo é sempre estrutural. Influencia instituições, influencia quase tudo. E não existe racismo estrutural para os brancos no mundo. Não existe. Por isso que o racismo reverso não existe. Não existe subalternidade sistêmica contra os brancos. Nesse sentido que ela quis dizer que o racismo reverso não existe. Nesse sentido. Racismo estrutural existe? Eu vou ler um trecho do livro Racismo e Justiça à Luz da Bíblia, de Timothy Keller. Vou ler aqui para vocês. Um dos maiores debates hoje sobre racismo tem a ver com a questão do racismo sistêmico ou estrutural. A alegação é que existe racismo individual deliberado, mas também existe
estruturas sociais que são sustentadas pelo grupo racial dominante que exclui e oprime as minorias raciais, muito embora que os indivíduos em si que sustentam esses sistemas possam não defender e praticar opiniões e comportamentos racistas conscientes. Nessa visão, mesmo que os indivíduos não sejam pessoalmente racistas, eles carregam a culpa corporativa e a responsabilidade de não trabalharem para desmantelar as estruturas que oprimem. Essa visão é verdadeira? Quando os conceitos são colocados de modo que acabei de colocar, acredito que a resposta seja sim. Existe tanto um racismo sistêmico como um racismo individual. Então, o racismo estrutural existe. Sim. Por causa que é um sistema, é uma forma de organização social que promove a exclusão do negro na sociedade. O racismo exclui lugares, exclui espaços, limita sua liberdade. O racismo estrutural é a expressão do racismo que se manifesta na sociedade. Porque o racismo estrutural comunica a ideia que o racismo não se limita apenas ao individual, mas está nas entranhas da sociedade, está manchando a sociedade com aspectos racistas no nosso contexto social. Que o racismo estrutural fecha muitas portas para as pessoas negras no mundo, no Brasil. É uma luta para poder encarar essa injustiça. A Bíblia é racista? Vou citar o trecho do livro Uma Leitura Negra, de Isa McCauley. Eu vou falar um trecho do livro dele, que é Uma Leitura Negra, que ele escreveu. É um cristão conservador também, como eu. Vamos ver o que ele quer dizer com essa porção do livro dele. Não é preciso se aprofundar muito na história para ver se os cristãos fundamentalistas no sul e do norte certamente fizeram grande mal aos negros. Usaram a Bíblia para justificar seus pecados pessoais e coletivos. Existe, porém, um segundo testemunho, possivelmente mais importante que o primeiro. É o testemunho que os cristãos negros que viram essa mesma Bíblia a base para sua dignidade, esperança em uma cultura que muitas vezes lhes negou ambas. Meu professor, em sua tentativa de tirar a Bíblia dos fundamentalistas, também privou o cristão negro da rocha que o sustentava. Então, o segundo testemunho que ele falou no livro dele, mesmo que seja um contexto americano, que esse livro foi escrito referente aos cristãos negros no contexto norte-americano, dos afro-americanos nos Estados Unidos, percebe exatamente que a Bíblia foi uma voz, um meio de resistir à opressão da sociedade. Eram muito oprimidos na sociedade americana. A opressão continua até hoje, apesar que conseguiu conquistar os direitos civis, ainda tem alguns problemas, questão do racismo sistêmico. Mas a Bíblia é uma sustentação para as pessoas negras no mundo.
A Bíblia dá esperança, dá dignidade. Porque a palavra de Deus, Jesus Cristo, ele é tão poderoso, a salvação de Jesus Cristo, que ele empodera as pessoas negras, que elas se chegam com pessoas filhas de Deus, que estará num paraíso com Jesus para sempre, que estará com ele, todos os povos estarão lá na glória, sendo que a Bíblia é a mesma Bíblia que falou que conta a história da libertação do povo de Israel no Egito, não é? Não é mesmo? Que foi libertado da escravidão no Egito. Que imensa e poderosa libertação da escravidão no Egito já comunica aos negros, no contexto de opressão, que Deus pode sustentar a libertação deles da opressão através da palavra de Deus, através de levar adiante a mensagem de Jesus Cristo. Porque a Bíblia dá dignidade à pessoa negra, sendo ela salva, 100% capaz de ser filha de Deus, justificada pela fé em Jesus Cristo, totalmente salva, ministrar seus dons espirituais. Então a Bíblia é uma forma de dar aos cristãos negros a resistência de encarar a opressão, que tem Jesus Cristo com o seu olhado, com a Bíblia que dá dignidade e esperança para as pessoas negras no mundo. Então a Bíblia não é racista. Também esse negócio de racismo, ideia de raça, é algo recente, é algo moderno. O racismo que conhecemos hoje contra os negros. A ideia de racismo, né, os europeus desenvolveram a partir do século XV, XVI, por aí. É algo bem recente. Não é de sempre aconteceu isso. Então a Bíblia é anterior a essa ideia equivocada do racismo contemporâneo, na verdade atual, recente na história, contemporâneo mesmo. A Bíblia é muito antiga, foi muito além. Não existia esse negócio de racismo que conhecemos hoje na atualidade. É outra forma de preconceito que tinha na época que a Bíblia foi escrita, mas a Bíblia não tem essa ideia racista que alimenta a supremacia branca. Seria um anacronismo afirmar que a Bíblia é racista, porque é um anacronismo, que a Bíblia é anterior ao mundo ocidental, muito anterior à sociedade ocidental que a gente conhece hoje, muito anterior ao colonialismo, muito anterior à escravidão para pessoas negras. Então será anacrônico falar que a Bíblia é racista, né? Anacrônico, com certeza. Essa é a minha palavra. Lendo livros seculares sobre racismo, sendo que um cristão conservador pode se informar sobre racismo sem ser dominado pelas ideologias que os autores desses livros. Seguinte, esses livros não quer dizer que os autores têm outro pensamento, outra concepção de mundo, outra cosmovisão, ser diferente dos nossos cristãos conservadores, que a gente vai pensar
com a literatura nesse sentido das ideias antirracistas. Livros muito bons que a gente vai ler, porque na minha experiência como um caperiano, com um neocalvinista, um cristão da teologia pública, os aspectos políticos são muito limitados demais. A realidade é muito complexa, não dá para definir qual é totalmente correto, a direita, a esquerda, não. Jamila Ribeiro, o Pequeno Manual Antirracista é muito bom. Você vai abrir a sua mente e você vai além lendo o livro Pequeno Manual Antirracista. Leia, muito bom. A base do pensamento da Jamila Ribeiro é do feminismo negro. Apesar que nós cristãos não seguimos e rejeitamos o feminismo, mas o aspecto é que produções de livros antirracistas das feministas negras acaba sendo muito bons, porque ele vai focar no aspecto da opressão racista, vai mostrar como funcionam os modos operantes do racismo, e é como você vai instrumentalizar a sua mente para combater o racismo. Esse livro não apenas informa sobre o racismo, de Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, mas também faz você engajar na luta antirracista também. O racismo estrutural também é bom, leia esse livro, racismo estrutural. Não tenha medo de estudar, você vai aprofundar mais, melhor. Você vê as limitações que as nossas ideologias políticas, direita e esquerda, tem, porque qual a realidade que a Bíblia enxerga e os aspectos não conseguem dar conta. E você não pode ter preconceito com conhecimento. Então, a apropriação cultural, lugar de fala de Jamila Ribeiro, muito bom. Muito bom de Jamila Ribeiro, garanto. E você vai ver muitas situações que falam sobre lugar de fala. Eu falando já de aqui agora, que a Jamila Ribeiro não quer censurar ninguém de falar sobre racismo, seja branco, seja qualquer pessoa, mas as pessoas falam sobre questões raciais a partir de sua localização social. Então eu falo com Johnny, com minha localização social, como um cristão conservador, minha localização social. Um homem branco vai falar no lugar social dele sobre racismo. Todos podem falar, mas cada um vai partir da sua localização social, que o livro Lugar de Fala fala. Todos podem falar todos podem falar questões raciais, todo mundo pode falar, só que cada um parte na sua localização social. Então não podemos confundir lugar de fala com representatividade também, que esse livro diferencia também, muito bom. A apropriação cultural para conhecer os limites do nosso mundo, sociedade, para não apropriar da cultura, destruir a cultura dos oprimidos pelo sistema capitalista, transformar aquilo que é culturalmente de resistência daquele grupo social, humanitário, transformado em um produto que acaba esvaziando o aspecto de resistência daquele grupo minoritário. Vocês que estão vendo esse vídeo, certamente vocês cristãos não vão deixar se dominar pelas ideologias dos autores, mas
produção contra o racismo, a luta antirracista é algo muito importante para ler. Leiam todos eles. Leiam que vai ser muito bom. Eu li todos eles. Eu li esses 4 livros. Eu li tudo. Muito bom. Leia. Sem medo. Porque serve pra tudo, né? Serve pra tudo. Serve pra qualquer autor também. Mises, o Mises é liberal. Nos livros 6 lições de Mises você tem que ver que ele é liberal. Que o liberalismo, pra mim, como caperiano, tem tendências idólatras. Então, eu tenho um problema com o liberalismo. Mas um aspecto econômico, os ensinos básicos, noções básicas de economia, é muito legal também. É o mesmo princípio que eu usei de Mises, eu uso também para esses livros antirracistas. E antes de ler esses livros seculares, vocês vão ler essa indicação de livros cristãos sobre racismo. Uma leitura negra de Isaac Macaulay, O Racismo à Luz do Cristão, Uma Nova Linhagem em Cristo, John Piper, com o prefácio de Kelly, e o livro Estigma da Cor, da Jacira Monteiro. Muito bons livros. Antes de ler esses livros seculares, leia esses livros aqui primeiro, para ter uma noção dentro da cosmovisão cristã. Aí você dominar a cosmovisão cristã sobre questões raciais, aí é um caminho para você estudar teologia secular. Caso você não sabe um pouquinho de nada sobre racismo na luz da Bíblia, para aprofundar pela cosmovisão cristã primeiro, depois você consegue ler outros livros seculares, para aí você consegue discernir melhor se está sendo dito ali ou não. Tem mais propriedade. Que são as referências bibliográficas. A Bíblia, o livro do de Kelly, do Isaac Macaulay, Jacira Monteiro. Então, o vídeo terminou. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero ter esclarecido sobre questões raciais à luz da Bíblia. Eu fiz um resumão grande, um resumão enorme. Eu espero que eu tenha contribuído para a sua mente estar focada na luta antirracista na luz da Bíblia. Que eu já falo aqui mesmo nesse vídeo que, na minha opinião, como cristão caperiano, cristão calvinista, teologia pública de Abraham Kuyper, não precisamos de ideologias, precisamos de ideias boas para combater o racismo, e a única coisa que a gente vai levantar a bandeira é a Bíblia e o Evangelho de Jesus Cristo. Não precisa de ideologia nenhuma, só o Evangelho de Jesus Cristo. Os recursos que a gente tiver de outras pessoas que fora do nosso círculo religioso cristão, mesmo seculares, sejam feministas negras, sejam progressistas, sejam marxistas, se tiverem coisas boas que eles produzirem livros para a gente consultar sobre o racismo, estudar e estuda aquilo que é bom, porque a graça de Deus está nas pessoas que não são cristãs, mas produzem coisas boas. Inclusive o livro da Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, sendo uma feminista negra, mas tem coisas maravilhosas que você pode aprender com ela muito mais sobre racismo. É isso aí. Então, é isso aí que eu queria falar. Obrigado pela audiência e Deus abençoe você. Espero que eu tenha uma entrada para você aprofundar sobre questões raciais da luz da Bíblia. É isso aí, pessoal.
É isso aí.